Posso? Então vamos lá. Professor Alexandre, boa noite, parabéns pelo trabalho nos 2 jogos. Duas curiosidades minhas. O que o senhor falou no intervalo para aquele guri que faz um gol desse? Primeira curiosidade, eu acho que o torcedor também gostaria de saber. E a segunda, tudo bem que deve ser um degrau a mais, mas, caramba, a gente estava conversando aqui ao vivo agora, esses guris dariam conta no próximo jogo, no domingo, contra o Náutico, ou não? Ou ainda precisaria de uma estrada nesse sentido de experiência, um degrau a mais. Como é que o senhor reflete isso diante dessas 2 partidas que foram, né, em evolução? Obrigado. Bom, primeiro eu gostaria de iniciar dando boa noite, lógico, e também, da mesma maneira que eu convoquei a torcida na entrevista passada, eu gostaria de também agradecer, dizer que o torcedor foi super importante para a gente hoje. Todos esses que estiveram aqui, eu de coração agradeço, eles atenderam aí o nosso chamado e foram, com certeza, o jogador mais importante que nós tivemos nesse jogo, que foi um jogo especial para nós. Falando do gol do Lipão, né? É um menino que trabalha muito, é um menino que merece. Não falei nada para ele, foi a percepção mesmo do jogo. O Mikael já tinha tentado antes, não conseguiu, então assim, eles tiveram a capacidade de enxergar, ter a leitura, e acho que foi importante esse gol pra gente, um gol que deu mais tranquilidade, mesmo eles tendo a dificuldade, mais uma vez a dificuldade da força, né, que o adversário às vezes tenha mais, mas esse gol deu uma tranquilidade pra gente. Quanto à capacidade deles jogarem um jogo como o de domingo, só eles jogando para a gente poder ter essa percepção também. Já falei, nós estamos aqui para fazer aquilo que o clube pede, não cabe a mim dizer se nós vamos jogar ou não, certo? Sempre vamos estar preparados e nosso papel era fazer esses 2 jogos, né? Então agora está nas mãos do clube e a gente está pronto a trabalhar, a entregar aquilo que a gente precisa para poder defender da melhor maneira possível o esporte. Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Você é um pouco mais infusivo, né? Carlos Nascimento pela Betcast TV. O goleiro Adriano, para mim, assim, o grande destaque num universo que, no momento, o esporte, vamos dizer assim, fez uma contratação, que é uma interrogação, e espera uma negociação. Será que ele, sim, não seria o nome para agarrar essa oportunidade já nesse próximo jogo? Eu acho que tudo contribui, né? E o Adriano é um cara que mostrou aí sua qualidade nesses 2 jogos. A gente sabe que tem muito caminho pela frente. Eles estão, todos eles ainda em formação, né? A gente sabe da dificuldade que do dia a dia, do trabalho, o que precisa, né, para a gente chegar num alto nível. Então ele tem trabalhado, ele mostrou que tem totais condições de defender a camisa do esporte e do dia a dia, um cara trabalhador, e tudo isso está refletindo aí no campo. Então foram dias de trabalho depois que ele desceu para estar trabalhando com a gente, e mostra também uma liderança muito grande, e isso dá muita tranquilidade. Então eu espero que ele tenha as oportunidades que ele merece e ele possa mostrar isso também na equipe principal. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Em termos de lastro para esses meninos, esses 2 jogos, alguns já participaram do ano passado, outros não. A importância desse momento para a sequência da carreira dos meninos, para a sequência da carreira de cada um, até mesmo no quesito empolgação, né? O que é que o senhor conversou com eles? A partir de agora, eles podem não ser mais relacionados. Como é tratar isso com essa juventude que está tão empolgada por essa vitória? O Sport não vencia desde setembro. Então, quando a gente foi falado que nós faríamos esses jogos, eu até conversei com eles falando que eles tinham que encarar isso com muita naturalidade, porque é um processo na carreira de quem quer chegar num nível alto. E eu acho que eles encararam dessa forma, estão jogando com leveza, estão jogando com
com muita intensidade também no sentido do sentimento, e isso é importante. Eu vejo que eles precisam cada vez mais jogar esse tipo de jogos, né? Para que eles possam entender como funciona, como é o alto nível. Para mim também foi importante, por mais que a gente não conseguiu os resultados no Brasileiro, mas aqueles jogos que eu tive, os últimos 9 jogos, ajuda a gente, né? A gente amadurecer, e com eles a mesma coisa. Pode ter certeza que esses 2 jogos que eles fizeram vai dar muita casca para eles, maturidade, e eu espero que eles aproveitem agora, aqueles que estão nesse contexto, para poder levar para a carreira deles para frente. Alexandre, boa noite. Em tempos de crise financeira, muitas vezes, não só no futebol pernambucano, mas no Brasil como um todo, muito se olha para a base, né? Porque muitas vezes na hora do aperto é que você passa a lembrar que existe a base no clube, e a gente vem de momentos interessantes, tanto no Sub-17, que fez uma boa copinha, na minha opinião, acabou sendo eliminado nos pênaltis, tem bons jogadores que você já trouxe para essa partida de hoje, como o Fernandinho, Rafael de Jesus, e o próprio 20, alguns jogadores também se destacando, e a gente acredita que a partir de agora o profissional vai assumir, né, já desse jogo contra o Náutico. O que é que o Roger vem conversando com você e vem analisando internamente desses garotos, tanto do 17 como do 20? Você já tem essa experiência de base do clube, você também já passou pelo 17. Você acha que esses garotos já estão prontos, seja do 17 ou do 20, caso o Roger precise, para completar esse elenco durante a temporada? Eu acredito que alguns sim, né? Alguns já é a segunda oportunidade e estão demonstrando no dia a dia, no clube. Os meninos que estavam na Copinha ano passado também, a maioria deles tiveram comigo lá e também tem demonstrado essa personalidade, essa mentalidade positiva para poder jogar. Então, assim, o Roger tem conversado muito, sim, com a gente da base, tem feito essa aproximação. Hoje nós temos muito acesso, tanto no treino do profissional quanto os seus auxiliares no nosso treino. Então, assim, facilitou bastante, e a gente está sentindo muita confiança para poder trabalhar, e principalmente os meninos para poder também desenvolver, porque quando eles enxergam que existe essa mentalidade no clube, é muito mais fácil deles serem acessados, né? Então, assim, o trabalho está sendo bem feito, o pessoal que chegou mudou muita mentalidade nessa questão que você perguntou, e a gente espera que tudo isso ajude também nessa questão, né, que envolve aí a questão financeira, e a gente possa fazer um ano diferente do que foi ano passado, e o clube venha cada vez mais chegar no lugar que merece. Alexandre, boa noite. Queria fazer 2 questionamentos. Um sobre o processo do DNA do esporte, que deu para ver a característica que o torcedor gosta nesse time que jogou representando o esporte nesse início de campeonato pernambucano, e é algo que foi muito falado ano passado, né, que faltava o DNA do esporte no time, e você tem conseguido implementar isso na base do esporte, que é muito interessante de ver. E muita gente está falando também dos atletas, mas e o teu grau de satisfação do teu trabalho, da resposta do teu trabalho no campo, vendo um time ganhar sem ser de forma aleatória, né, com construção de jogo, com jogadas trabalhadas? Então, eu vou começar pela última, e depois qualquer coisa você me lembra a primeira. Cara, assim, a satisfação ela é enorme, porque eu tô há 1 ano e 2 meses no clube, né? Cheguei aqui no Sub-17 e já encontrei uma geração muito boa. A gente conseguiu ser campeão estadual, campeão da Copa Pernambuco. E, assim, eu estou vendo muitos desses atletas que estavam comigo lá, hoje está num nível mais alto, num grau mais alto. A gente contribui, a gente conduz, né? Eu não vou ensinar ninguém a jogar futebol, porque eu fui um jogador de futebol e sei que o meu aprendizado foi muito ninguém me ensinou, né? Eu fui aprendendo, lógico, você tem que ter alguém que conduz. Então a minha satisfação ela é imensa de ver como eles estão se desenvolvendo, da maturidade deles, como eles gostam de jogar futebol. Então o esporte tem uma base com muitos jogadores de qualidade. Eu trabalhei em outros clubes, grande do Brasil também, e vejo essa geração aí, essas 3 gerações do esporte,
com muita qualidade e, como eu falei, ela está entre as 3, 4 gerações melhores no Brasil. Então, assim, eu fico satisfeito de estar trabalhando com esses jogadores, entendeu? E espero que eles continuem e sigam firmes nesse processo de desenvolvimento. Cara, o DNA, assim, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender o contexto, história. Quando eu cheguei aqui, antes de vir para cá, eu já procurei saber do hino, já procurei saber da história, de quem, poxa, fundou esse clube. Todas essas coisas eu gosto muito de conhecer, de saber. E eu, já joguei muitas vezes contra o Sport e vi a dificuldade que era. Um time que tinha bons laterais, um time que tinha bons pontas, um time que tinha excelentes volantes, excelentes atacantes. Então, assim, nós precisamos formar isso aqui, porque só dessa forma a gente vai resgatar isso. É cedo para a gente falar de que a gente está resgatando alguma coisa, mas a minha vontade é que cada vez mais eles entendam o que é o clube, fazer com que eles se sintam identificados. E para a gente ter a identificação, a gente precisa organizar, ter processos. Todas essas coisas vão fazer com que o jogador se sinta mais pertencente. E aí, se o cara se sente identificado, com certeza o DNA do clube, a história do clube e tudo que envolve vai estar nele. E aí os caras dentro de campo vão correr, vão dar a vida. E aí eu falei para eles hoje, a torcida do Sport, ela não aceita o cara pisar aqui e não competir. Então, mais uma vez, os meninos foram muito homens assim e estão entendendo isso na semana e graças a Deus a gente está conseguindo, nesses 2 jogos, mostrar um pouco disso. Alexandre, boa noite. Eu queria saber como é que foi a preparação de vocês para um jogo desse porte, né? Sabendo que do outro lado tem uma equipe com vários jogadores bastante experientes e o Sport com equipe jovem e talvez até a questão de dosar o físico não é algo que a gente possa tratar como uma exigência e no segundo tempo o Sport sentiu um pouco. Como é que foi a preparação, tendo por base o adversário que era totalmente diferente do Jaguar? Não, primeiro com muito respeito, né? Porque a gente sabe dos jogadores que tem, da capacidade do adversário também de poder machucar o adversário que eles estão jogando e a gente procurou estudar, a gente procurou com a comissão deixar os jogadores bem informados do que podia acontecer, eles entenderam e conseguiram colocar em prática dentro de campo, mas assim, a gente está procurando sempre trabalhar dentro da nossa filosofia, qualidade, para tentar de alguma maneira minimizar esses problemas, né, da força física, tudo isso. Então, assim, a qualidade deles tem feito com que eles consigam sobrepor essa situação. E aí, você viu o jogo de hoje, né? A gente conseguiu, com a qualidade dos meninos ali, fazer um grande jogo e conseguiu a vitória. Boa noite, parabéns. Parabéns pela vitória. Sou Alexandre Raposo, Mosaico Esportivo. Eu vi 2 jogos, um primeiro tempo e um segundo tempo distintos. O segundo tempo, o senhor acha que os meninos sentiram pela mudança de postura do adversário, que fez várias mudanças, também foi por tudo ou nada? Boa noite. Eu acho que eles sentiram. Não sei se foi as mudanças, eu acho que não tem a ver com as mudanças, tem a ver com o processo também de treino que já vem de muito tempo, então esses meninos também precisam ter um descanso. E também a questão, sente muito ansiedade, né? É complicado você vir para um jogo você olha do outro lado, tem jogadores que já foram campeões brasileiros, jogadores de nome, e os meninos têm que enfrentar uma situação dessa dentro de uma Ilha do Retiro, vestindo essa camisa, a ansiedade também toma conta. Então eu acredito muito nisso, assim, que todas essas situações de ansiedade, de cansaço, de tudo isso, eles sentiram um pouco no segundo tempo, no entanto que a gente deixou o adversário até um pouquinho mais com a bola, para a gente tentar agredir eles de outra forma, e eu acho que por um determinado momento a estratégia funcionou. Agora é trabalhar nesse sentido para que eles possam cada vez mais estar tarimbados para sustentar um jogo como esse.